Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar com o nosso curso de Cálculo 1. A gente vai começar a falar sobre as derivadas, tá? Então, pela primeira vez, a gente vai falar sobre derivadas aqui, que são, né, um dos principais assuntos do curso junto das integrais, certo? Então, vamos começar aqui mostrando qual que é a definição de derivada. Beleza? Então, a gente vai começar tendo uma função, certo? F de x. Então, a gente vai dizer que é a derivada de uma função f, beleza? Em um ponto x0, certo? Ela vai ser o número dado pela seguinte expressão. Então, é f' de x0 igual a gente vai ter um limite, né? Então, a gente já vê por que é importante a gente ter iniciado esse curso fazendo todas aquelas aulas que falaram sobre limites. Por quê? Porque a derivada ela é um limite. Da mesma forma, lá na frente, quando a gente falar sobre as integrais, a gente também vai ver que as integrais são definidas em termos de limites, tá? Então, ela é o limite quando o x tende a, a, ao nosso ponto x0, tá certo? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Repara que esse limite aí, ele é um velho conhecido da gente, né? Foi essa mesma expressão aí que a gente usou para definir o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função em um certo ponto. A gente fez isso lá na nossa primeira aula do curso, tá? Então essa aí já é uma observação que é de muita importância, é que f' de x0 é o coeficiente angular, certo? O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico, beleza? É o gráfico de y igual a f de x, certo? Ao gráfico dessa função, no ponto em que o x é igual ao x0 e o y é igual ao f de x0. Então, essa aí já é a nossa primeira aplicação da derivada. A gente pode usá-la para calcular coeficientes angulares de retas tangentes. A gente vai resolver vamos resolver um exemplo que tem a ver com isso daqui a pouco, certo? Então, essa é a definição. Essa fórmula aqui, como eu tinha falado, ela já tinha aparecido para a gente antes. Tem uma definição que é equivalente, tá? A gente pode fazer uma mudança de variável nesse limite aqui, certo? A gente pode dizer que h é a diferença entre o x, certo? E o nosso x0, tá? Então, o x é a variável do limite, tá? E o x0 é o ponto em que a gente está calculando essa derivada, tá certo? É o ponto em que o limite está sendo calculado. E o h aqui ele está sendo determinado como a diferença entre o x, que é a variável do limite, e o ponto em que a gente quer calcular, certo, esse limite. Então, se a gente define essa nova variável aí, o que é que a gente sabe, certo? Primeiro é que o x ele vai ser igual ao x0 mais o h, beleza? Para a gente substituir isso ó, aqui e aqui. E a segunda coisa que a gente sabe é que ó, se o x tende ao x0, tá? Então o h tende ao quê? H tende a zero, né? H tende exatamente a zero, porque ficaria aqui o limite seria x0 menos x0, seria zero. Tá bom? Então, se a gente usa essa mudança de variável aí, então o limite que aparece na definição de derivada, ele fica o quê? F' de x0 seria o limite, certo? Agora, quando o h ele tende a zero, certo? Quando o h ele tende a zero, agora eu quero olhar para esse limite aí como se a variável dele não fosse mais o x, se fosse agora o h, tá? Aqui em cima agora fica o quê? Vai ficar f de x, quem é x, é igual ao x0 mais o h, certo? Menos f de x0, que já tinha ali em cima. E aqui embaixo fica o quê?
Aqui embaixo fica x, que é igual ao x0 mais h, menos o x0, ou seja, aqui embaixo ficou só o h, tá bom? Então, essa aqui é uma outra forma de a gente definir a derivada. Essa forma aqui agora, ela é mais interessante quando a gente precisar resolver cálculos, resolver alguns exemplos usando essa definição. É mais interessante tentar resolver desse jeito, certo? Pelo menos na minha opinião, eu acho que fica mais simples. Agora, em outras situações em que a gente precisar, certo, justificar algum resultado, algum teorema, por exemplo, então essa outra forma aqui de a gente calcular a derivada, aí, por sua vez, ela já fica mais mais eficiente, certo? E uma outra observação que vale a gente fazer aqui, bem, é claro que eu estou dizendo que a derivada de f é esse número aqui, certo? Claro, se esse limite existir. Se esse limite não existir, aí a função não vai ter derivada no ponto x0, certo? No caso, se o limite existe, se f' de x0 existe, tá? Aí a gente diz, certo? Dizemos que f é diferenciável, beleza? Que f é diferenciável, ou derivável, é a mesma coisa, diferenciável, beleza? Aí nesse, aí nesse ponto x0. Se eu disser que f que é diferenciável em algum intervalo, então a gente está dizendo que ela é diferenciável em todos os pontos do intervalo, tá certo? E da mesma forma, a gente pode também, já que a derivada é um limite, a gente pode também considerar aí limites laterais e falar sobre derivadas laterais, certo? A gente poderia ter a derivada apenas por um lado e a derivada apenas pelo outro lado, certo? É só a gente considerar o limite pela esquerda, né? Ou o limite pela direita. Se eu tenho aqui a f linha com sinal de menos aqui embaixo no ponto x0, então isso aí vai ser o limite pela esquerda, tá? Então o h ele tende a zero pela esquerda e o resto da minha expressão é exatamente a mesma, fica f de x0 mais h menos f de x0 sobre o h. Tá? Então é a derivada pela esquerda essa. Analogamente, a gente tem também a derivada pela direita, que seria o f mais linha de x0. Aí seria o limite agora pela direita. O h tende a zero por valores maiores que zero. E o resto da expressão é igual. f de x0 mais h menos f de x0 sobre, certo? Dividido pelo h. Beleza? Assim, pessoal, já sabendo o que a gente estudou sobre limites, é óbvio que a função vai ser diferenciável no ponto x0, que a derivada existe, se e somente se as duas derivadas laterais elas existirem e forem iguais, certo? Isso aí é óbvio pelo que a gente já tinha estudado nas outras aulas. Vamos resolver agora um exemplo sobre reta tangente, pelo que a gente já tinha visto, né, nos outros vídeos sobre a definição de derivada. A gente já sabe, né, que ela representa quem que é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto em questão. Então, o exemplo da gente vai ser: encontre aí uma equação, porque de fato existem infinitas equações para uma reta. Encontre uma equação para a reta tangente, certo? Ao gráfico, no caso, a parábola. Vamos colocar y igual a x ao quadrado menos 8x mais 9, certo? No ponto de coordenadas, deixa eu apagar aqui, no ponto 3, o x, tá? E o y, no caso, seria igual a menos 6,
Vamos verificar só se esse ponto está certo. Se eu fizer aqui, ó, é 3 ao quadrado dá 9. Somado com esse outro 9 aqui já vai dar 18. E aqui eu tenho menos 8 vezes 3, que vai dar menos 24. Então ficou 18 com menos 24, deu realmente menos 6. Então esse ponto realmente pertence ao gráfico da função. Certo? Então, beleza, pessoal. A primeira coisa que a gente sabe aqui é que a gente quer calcular uma equação para essa reta tangente aí. Então, certo? Inicialmente, a equação ela é dessa forma aqui, ó. Y igual a mx mais n, certo? Onde esse m, que é o nosso coeficiente angular, ele é igual à derivada no ponto 3, certo? No caso, quem que é a minha função f de x aqui? F de x é isso aqui. Ó. F de x é essa nossa parábola. Beleza? Essa aqui é a f de x, a gente quer determinar quem que é o f' de 3. Certo? Antes de a gente determinar quem é essa derivada, vamos escrever a equação aqui da nossa reta de uma forma mais fácil de a gente trabalhar, certo? Vê, a gente sabe que esse coeficiente angular, o m, ele pode ser calculado como a variação do y, né, sobre a variação do x. Então, a gente vai ter y, certo, menos o y de um ponto, que a gente sabe que a reta passa, sobre x menos o x de um ponto, que a gente sabe que a reta passa. Tá bom? Então, já que a gente está falando sobre uma reta que é uma reta tangente, esse m aqui a gente pode pensar como sendo a derivada no nosso no nosso ponto. Da mesma forma, esse y aqui do ponto, ele é o f de x0, certo? Já que a gente está falando da reta tangente ao gráfico de uma função. Então, agora, ó, se a gente ajeita isso aqui, vai ficar o quê? A gente vai ter ó, y menos o y0. Quem é que é o y0? Ele é o f de x0, certo? Igual ao quê? Ao m, que é o f' de x0, vezes x menos x0, certo? Agora, vamos isolar o y. Se a gente quiser, por exemplo, iria ficar y igual a f de x0, certo? Mais f' de x0, que multiplica x menos x0. Essa é uma forma de a gente calcular a equação de uma reta de uma forma bem simples, dadas as informações que a gente já tem aqui. Por quê? Porque a gente já vai saber quem que é o ponto x0. Automaticamente a gente também sabe quem é o y, né? Já que é só substituir esse cara aqui na fórmula da função da gente. E esse cara aqui a gente também vai saber de acordo com a derivada da gente. Beleza? Então, nessa forma aqui, que a equação da reta pode ser apresentada, já fica bem fácil de a gente dar a nossa resposta. Basta a gente calcular, então, quem é que vai ser a derivada. Certo? Ou nessa forma aqui, ou nessa forma daqui de cima. Tanto faz. Beleza? Então, falta só a gente calcular quem seria a derivada. Então, vamos anotar aqui. Lembra que a função f de x, ó, pelo que a gente tinha, ela era quem? Ela era x ao quadrado menos 8x mais 9. Então, vamos copiar isso aqui. X ao quadrado menos 8x mais 9. E qual que era a definição para o f' de 3? Ele é o limite, quando h tende a 0, certo? De f de quem? Do nosso x0, né? Mais o h. Só que o x0, ele é quem nesse caso? Ele é esse 3 aqui, tá? É o ponto em que a gente está calculando a derivada. Menos f de x0, que é 3, sobre h. Então, é isso aí que a gente precisa calcular, certo? Quem que é f de 3 mais h? Certo? Vamos substituir aqui. Ó. f de 3 mais h é só a gente substituir aqui no lugar do x, 3 mais h. Então, vai ficar 3 mais h ao quadrado
menos 8 vezes 3 mais h, mais 9, certo? Menos f de 3. Quem é que é f de 3? A gente já viu, né? F de 3 a gente tinha calculado aqui, ó. F de 3 é igual a esse menos 6 que tem aqui já. Tá? Então, é só substituir aqui. Menos o f de 3, que é menos 6, certo? Sobre h. Vamos organizar isso aí. Então, quem é que é 3 mais h elevado ao quadrado? Vai ficar o quadrado do primeiro, que é 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Nessa parte aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter menos 8 vezes 3, né? Então fica menos 24, menos 8h, certo? Menos 8h, mais 9, mais 6, então mais 15. Agora, organizando isso aqui, o que é que vai ficar? A gente vai ter o limite, quando o h tende a zero, de quem? Ó, 9 mais 15 vai dar 24. Menos 24 dá zero. Então, vai simplificar esse e com esse aqui. Aí a gente ainda tem esse termo aqui, h elevado ao quadrado, mais 6h menos 8h. Então, menos 2h. Sobre o h que já estava lá embaixo. Certo? Beleza, em cima agora a gente vai colocar o h em evidência. Fica limite quando o h tende a zero, de h que multiplica h menos 2 sobre h, certo? Sobre 2. Podemos simplificar esse h aqui com esse h de cima, por quê? Porque h tende a zero, então ele está perto de zero, mas é diferente de zero. Mesma coisa de sempre, certo? O que resta agora vai ser o limite, quando h tende a zero, de h menos 2. Isso dá igual a justamente a esse menos 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta. Então, a gente já tem tudo que a gente precisava. Qual que vai ser a equação da reta tangente agora? Só substituir naquela fórmula que a gente tinha deduzido ainda agora, tá? Como é que vai ficar? Vamos dar uma relembrada aqui, ó. A gente tem o y igual a, vamos escrever aqui, y igual a, aí a gente tem, ó, f de x0, no caso f de 3, né? Quem que é f de 3, ele vale menos 6, então vamos escrever aqui, menos 6, mais o quê? F' de 3, f' de 3 a gente acabou de ver que vale menos 2, então menos 2, que multiplica quem? X menos x0. Quem é x0 é 3, então vai ficar vezes x menos 3. Se quiser, você pode deixar a resposta desse jeito aí, que já vai estar certo, ou então simplifica, né? Como é que vai ficar aqui? Ó? Aqui vai dar menos 2x, menos 2 com menos 3, multiplicando vai dar mais 6. Cancela esse com esse, né? Resposta, dessa forma, y igual a menos 2x é a reta tangente, é a equação da reta tangente ao gráfico aqui dessa função, no ponto em que o x vale 3, beleza? Então, é assim que a gente faz. A gente já sabe quem é o ponto em que a reta passa, e para determinar quem é que é o coeficiente angular, aí a gente usa a derivada, certo? Inicialmente, a gente vai fazer os cálculos das derivadas usando a definição, que nem a gente fez aqui. E tem muitas vezes que a definição da derivada, certo? Que os cálculos usando os limites são cobrados nas avaliações. Então, é bom praticar também as contas desse jeito. Mas nas próximas aulas, a gente vai aprender algumas regras das derivadas, né? Algumas regras de derivação, que a gente chama, que vão facilitar os cálculos de derivadas de coisas como essa aqui. E de outras coisas também que sejam mais complicadas, tá certo? Maravilha. Vamos resolver agora um outro exemplo que é baseado nesse aí, certo? Um exemplo agora que fala sobre reta normal, não é mais sobre reta tangente. Tá? Então, calcule agora
uma equação, certo? Para a reta normal. A reta normal a parábola do exemplo anterior. Beleza? No mesmo ponto que a gente tinha considerado antes. Então, no ponto 3 e menos 6, mais uma vez. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que é essa tal dessa reta normal aí. Então, bem, a gente tem ali aquela parábola, né? E a gente quer calcular quem é que é a reta normal, aí digamos, nesse ponto aqui. A gente acabou de ver quem que é a reta tangente aí nesse ponto, né? A reta normal, ela é a reta que passa pelo ponto específico, mas que é ortogonal, né? Que é perpendicular à reta tangente. Certo? Então, aqui esse ângulo ele seria de 90 graus. Essa aqui é a reta tangente. E essa outra aqui cinza, ela é a reta normal. Então, a gente quer agora determinar quem que é a equação agora dessa reta aqui. Como elas são retas perpendiculares, existe uma propriedade que a gente vai utilizar aqui sobre os coeficientes angulares de retas perpendiculares. Certo? Então, essa é uma propriedade que é importante, tá? Se R e S são duas retas perpendiculares, certo? Então, são retas perpendiculares, existe uma relação entre os seus coeficientes angulares. Tá? Então, se eu multiplicar o coeficiente angular lá da reta R pelo coeficiente angular lá da reta S, isso vai dar igual a menos 1. Essa é uma propriedade da ortogonalidade, da perpendicularidade entre duas retas, certo? Então, bem, ó, digamos que essa aqui ela é a reta tangente, certo? Eu sei que o coeficiente angular da reta tangente, se eu multiplicar ele pelo coeficiente angular lá da reta normal, isso tem que dar igual a menos 1. Tá? Mas quem que é o coeficiente angular da reta tangente? Pelo que a gente tinha visto ainda agora, ele é justamente a derivada, né? Então, ele fica f' do nosso ponto, vezes o coeficiente angular da reta normal. Isso aí tem que dar igual a menos 1. Portanto, quem que é em geral, né? Quem que é o coeficiente angular lá da reta normal é menos 1 sobre a derivada no nosso ponto em questão. Beleza? Menos 1 sobre a derivada. Então, a gente já sabe quem que é a derivada, né? A gente já tinha visto que ela valia menos 2. Então, no exemplo, certo? A gente vai ter exatamente o quê? O coeficiente angular lá da reta normal vai ser menos 1 sobre menos 2. Lembra que foi menos 2 que a gente tinha calculado aqui, ó, certo? Tinha sido menos 2, então ficou menos 1 sobre menos 2, deu igual a 1 meio. Então, quem que é a equação da reta tangente? Vai ficar agora y igual a o f do ponto em questão, certo? Mesma coisa que tem aqui, ó. Só vai mudar aqui o coeficiente angular. Agora não é mais a derivada, porque a gente não está mais olhando para a reta tangente. Isso aqui vale para quem? Vale para a reta tangente, certo? Vale para a reta tangente. Mas se fizer essa mesma dedução aqui, certo? Passa isso aqui multiplicando pelo m e aí joga o nosso y0 lá para o outro lado, que continua sendo o f de x0. A única coisa que muda agora é que o m não é mais o f' de x0 no caso da reta normal. É menos 1 sobre o f' do x0. Tá? Então, vamos substituir isso aqui. Vai ficar o f de x0, tá? E seria mais f' de x0, né? Se fosse a reta tangente. Para a normal fica menos 1 sobre f' de x0
vezes x menos x0, no caso da reta normal, certo? Isso aqui vale para a reta normal, tá? Então, qual que é a nossa qual que é aí a resposta da gente? Vai ficar y igual a esse daqui, lembra que ele vale ao menos 6, tá? Menos 6, aí menos 1 sobre f' de x0, tá? Menos 1 dividido é, 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 é menos 1 sobre menos 2, né? É justamente essa conta que a gente fez aqui, certo? Então vai dar mais 1 meio, que multiplica x menos 3, tá bom? Então, fica essa resposta aí. Se quiser, deixa desse jeito aí, não precisa fazer aquela simplificação que a gente fez antes, não. Essa já seria a resposta, certo? Mas se quiser simplificar, como é que iria ficar, né? A gente teria y igual a menos 6 mais x sobre 2 menos 3 sobre 2. Então, menos 6 é a mesma coisa que menos 12 sobre 2. Aí seria y igual a x sobre 2, certo? E aí, menos 12 sobre 2 com menos 3 sobre 2 fica menos 15 sobre 2. Essa que seria a equação da reta, certo? Em uma forma mais simplificada. Mas se quisesse deixar desse jeito aqui, já estava certo. Tá bom? Então, essa fórmula aqui ó, é a fórmula para a gente determinar quem que é uma equação já diretamente para a reta normal. É a reta que passa pelo ponto que a gente está falando e que é perpendicular à reta, à reta tangente que passa lá nesse mesmo ponto em questão, tá bom? Beleza. Tem uma importante propriedade que relaciona a derivada, né, a diferenciabilidade com a continuidade, que é outro conceito que a gente já tinha estudado, certo? É um teorema. Eu vou enunciar esse teorema e a gente vai ver como que é a demonstração dele, tá? Então, se f é diferenciável em x0, então é contínua, certo? Então, ela é contínua nesse ponto. Então, f é contínua em x0. Vamos demonstrar isso. É basicamente a primeira demonstração que a gente faz nessa disciplina. Vai ter algumas demonstrações. Não todas, porque algumas seriam complicadas demais, mas algumas realmente dá para a gente fazer. Certo? O que é que a gente está querendo mostrar? É bom para a gente relembrar os conceitos envolvidos. A gente quer mostrar que f ela é contínua nesse ponto. Ou seja, o que a gente quer mostrar é que o limite, quando x ele tende ao x0, o limite de f de x é igual ao f de x0. Essa é a definição de continuidade em um ponto. Essa é a coisa que a gente quer demonstrar, tá? Mas repara que se a gente joga esse f de x0 lá para o outro lado e usa que o limite que o limite de uma constante é igual à própria constante e usa outras regras de limites, a gente pode ver que isso aqui é a mesma coisa que dizer o seguinte, que o limite de x tendendo ao x0 de f de x menos f de x0, certo? Que a gente fez basicamente aqui, né? A gente fez com que esse cara passasse para o outro lado. O que resta aqui do lado direito é zero. Então é a mesma coisa mostrar isso aqui, que é o que a gente quer, é a mesma coisa que mostrar essa fórmula que tem aqui do outro lado. Então a gente vai tentar demonstrar justamente isso aqui. Certo? Beleza. Agora vamos ver o seguinte, ó. A gente sabe que f de x menos f de x0 é a mesma coisa que f de x menos f de x0 sobre x menos x0, certo? Vezes x menos x0. Eu estou multiplicando e estou dividindo aí pela mesma quantidade, então eu não estou alterando o resultado. Claro que eu só posso fazer isso
se o x for diferente de x0, tá? Porque senão eu vou estar dividindo aí, eu estaria dividindo por zero, né? Certo? Então, olhando apenas no limite, né, no limite dessa expressão aqui, ó, a gente sabe que o limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0, ele vai ser igual ao limite dessa outra expressão que a gente tem aqui, ó. O limite, quando x tende a x0, de quem? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0 vezes x menos x0. A gente tem esse limite grandão aí. Uma outra propriedade que a gente pode aproveitar aqui é que o limite da multiplicação é igual à multiplicação dos limites. Então, isso aqui a gente pode ver da seguinte forma. Limite, quando x tende ao x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, certo? Vezes o limite de x menos x0 quando x tende a x0. Pronto, e agora? E agora o que a gente sabe é, bem, essa igualdade aqui, tá? Ela só vale se esses limites existirem, tá? Mas eu sei que esse limite aqui existe. Quanto é que vale esse limite aqui? Esse termo que tem aqui é justamente a definição da derivada, tá? Então, isso aqui é igual a f' de x0. E a gente sabe que esse limite existe. Por quê? Porque a gente está dizendo que f é diferenciável em x0. É a mesma coisa que dizer que esse limite aqui de baixo existe e é igual justamente à derivada, tá? E quanto que vale esse outro limite que a gente tem aqui? Limite quando x tende a x0 de x menos x0. Isso dá zero, certo? Portanto, esse resultado aí vai dar f' de x0 vezes zero, deu zero. Mostrar que esse limite aqui ele é igual a zero é a mesma coisa que mostrar que a função f ela é o quê? Contínua no ponto x0, tá certo? Então, aí já é uma coisa que a gente já está concluindo. É o quê? Que toda função que é diferenciável, ela automaticamente também vai ter que ser contínua, tá? Vai ter que ser contínua. Beleza? Tá bom. Então, agora, vamos continuar aqui. Mais umas observações. A gente tem agora que falar sobre a função derivada. O que é a função derivada? Bem, a gente tem uma função f de x, né? Certo? Então, a gente tem é dada uma função f de x, a gente pode determinar quem que é a derivada dela em um ponto que a gente escolher. Para cada ponto que a gente escolher, vai ter uma derivada diferente. Então, a gente pode pensar que a derivada ela é uma função do ponto que a gente escolher, tá certo? Então, a função derivada é isso, justamente, tá? Então, existe uma função derivada. Existe uma função f' de x. Ou seja, é a derivada como uma função do ponto em que a gente escolher. Na definição que a gente deu, a gente só estava falando da derivada em um ponto específico. Mas se eu mudar esse ponto, eu vou ter outra derivada. Eu posso ver o resultado da derivada como uma função do ponto que a gente escolher. Então, aí a gente tem justamente a função derivada. E de acordo com as definições que a gente deu, como que seria uma maneira de a gente definir, né, quem que é essa função, né? F' de x é igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h, certo? Menos f de x sobre h, certo? Essa é a nossa definição, tá bom? Então, essa aí é a função derivada. Para cada ponto que a gente escolher, a gente vai ter uma função derivada, vai ter um valor da derivada associado a esse ponto. Então, a gente pode pensar na derivada como justamente uma função. No caso, qual que seria o domínio da função derivada? Seria o conjunto de todos os pontos em que a função f
ela é diferenciável. Então, é o conjunto dos pontos em que esse limite aqui, certo? Ele existe. Então, se esse limite não existe, então a função não vai ser diferenciável nesse ponto. Esse ponto não vai estar mais lá no domínio da função derivada de f, certo? Beleza. Tem uma outra observação aqui para a gente fazer, que é uma outra notação que a gente usa, que vocês podem ver em alguns livros, tá? A gente escrever essa notação aqui é a mesma coisa que a gente escrever essa outra notação aqui, df dx, tá? São notações equivalentes, certo? Beleza. Vamos agora para mais um exemplo, certo? A gente quer determinar, digamos que a função ela é f de x igual a raiz raiz de x menos 1. Vamos determinar quem que é f' de x. Certo? Então, é a definição da derivada. A gente vai só usar o que a gente já viu até aqui. Quem que é f' de x? Usando essa definição aqui da gente agora. Vai ser o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h. Quem é que é f de x mais h? Então, eu venho aqui na f de x e no lugar do x, substituo ele por quem? Por x mais h, certo? Então, vai ficar raiz de x mais h menos 1, tá certo? O que eu tenho aqui ó, dentro da minha função, eu coloco no lugar da minha variável, certo? Menos f de x, então menos raiz de x menos 1 sobre h. Tá bom? Então, em geral, nos cálculos das derivadas, vai dar um limite que é zero sobre zero. Deu zero aqui embaixo, tá? E aqui em cima, se o h ele tende a zero, fica raiz de x menos 1 menos raiz de x menos 1. Então, fica uma daquelas indeterminações que a gente tinha trabalhado. O objetivo agora, então, vai ser a gente se livrar dessa indeterminação. Como que a gente pode fazer isso aqui? Inicialmente, uma ideia seria racionalizar, né? Já que tem essas duas raízes quadradas aí. Então, a gente pode iniciar fazendo isso aqui, certo? Multiplicado por quem? Por raiz de x mais h menos 1, beleza? Mais raiz de x menos 1. Né? Já que aqui eu tenho essa diferença entre raízes, eu multiplico pelas mesmas raízes, sendo que elas adicionadas. Tá? Sobre a mesma coisa para não mudar o resultado da expressão da gente. Então, sobre raiz de x mais h menos 1 aqui embaixo também, mais raiz quadrada de x menos 1. Tá bom, pessoal. O que é que vai ficar aqui? A gente vai ficar com o limite quando h tende a zero. Vamos ver se cabe, né? Aí na expressão. O que é que a gente tem aqui no nosso numerador, certo? Primeiro, a gente tem ó, a multiplicação da soma a mais b pela diferença a menos b. Aí o que é que fica? Como a gente já viu em algumas vezes já, né? Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai dar o quadrado de A, ó, que é x mais h menos 1, menos o quadrado do b. Vamos colocar aí com esses parênteses para a gente não se confundir. Quem é que é o quadrado de b? É x menos 1, certo? Sobre, embaixo vamos só repetir, vai ficar h vezes raiz de x mais h menos 1, tá? Mais raiz de x menos 1. Certo, pessoal, certo. Agora, o que é que dá aqui ó, no numerador? Vamos ajeitar essa expressão aí. A gente vai ter o x mais h menos 1, vamos simplesmente repetir. E o outro termo é menos isso aqui. Então, vai ficar menos x menos menos 1. Então, fica mais 1, certo? Dá para simplificar menos 1 daqui com mais 1 daqui, x daqui com menos x daqui. Ou seja, no numerador só resta quem? Só resta o h. Então, vamos continuar com a expressão. Tá? O que é que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que f' de x é a mesma coisa que o limite, quando h tende a zero,
no numerador, a gente viu que a única coisa que resta é o h, né? E no denominador vai restar a mesma coisa que tinha antes. Então, é h vezes a soma das raízes lá. Então, embaixo eu tenho h vezes raiz de x mais h menos 1, certo? Mais raiz de x menos 1. E em cima eu só tenho o h. Dá para simplificar o h aqui com o h aqui. Por quê? Porque o h não é zero. Ele está perto de zero, está se aproximando de zero, mas é diferente de zero. Então, dá para simplificar porque ele não é zero. Finalizando, né, vai ficar limite, quando o h tende a zero, de quem? De 1, lá no numerador. Tá? E aqui embaixo a gente tem raiz de x mais h menos 1, mais raiz de x menos 1. Agora, tem alguma restrição ainda em a gente fazer a nossa substituição aí do h por zero? Não, não tem nenhuma restrição. Não vai mais dar zero no denominador, né? Então, eu posso simplesmente zerar aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar 1 no numerador. E embaixo fica quem? Ficou raiz de x menos 1 mais raiz de x menos 1. Então, embaixo ficou duas vezes a raiz de x menos 1. Certo? Então, essa aqui é a resposta. Certo? Essa é a resposta. Então, a gente tinha f de x igual a raiz de x menos 1. A sua derivada, né? A sua função derivada foi quem? Foi 1 sobre 2 vezes raiz de x menos 1. Para cada valor de x, para cada x que a gente escolher para determinar um ponto no gráfico dessa função aqui, a gente vai ter uma derivada distinta, que vai ser dada justamente por essa fórmula de K, que já está em função do x que a gente escolher. Beleza? Maravilha. Para a gente finalizar aqui a aula, vamos fazer mais uma observação, certo? Que vai ser o seguinte, quando uma função deixa de ser diferenciável. Quando uma função deixa de ser diferenciável. Em geral, vão existir, deixa de ser diferenciável. Em geral, vão existir, certo? Em geral, a gente vai ter três diferenciáveis. A gente vai ter três situações em que isso pode acontecer, tá? Pronto, a primeira situação em que ela deixa de ser diferenciável é se for descontínua. Por que isso? Bem, porque a gente acabou de ver ainda agora, né, nesse teorema aqui que a gente demonstrou, que toda função que é diferenciável, ela é contínua também. Então, se ela não for contínua, ela não pode ser diferenciável. Porque se ela fosse diferenciável, ela teria que ser contínua, tá? Então, se ela não for contínua em algum ponto, ela automaticamente já não é diferenciável nesse ponto também, tá? Então, um tipo de função que não é diferenciável em um ponto é justamente uma função que é descontínua. Então, por exemplo, se a função faz assim, ó, até aqui ela vem assim, e daqui em diante ela vem assim, então nesse ponto aqui, ela não é contínua, portanto, ela também não é diferenciável. Então, qualquer outra situação em que a função ela não é diferenciável? Bem, a gente sabe que a derivada ela tem a ver com o coeficiente angular da reta tangente. E existem algumas situações em que a reta tangente não tem coeficiente angular. As retas que não possuem coeficientes angulares são aquelas em que são aquelas retas verticais. Tá? São retas assim, ó, que o x é constante. Certo? Então, se a reta tangente for vertical, beleza? A função não vai ter derivada nesse ponto, ela não vai ser diferenciável. Por quê? Porque a reta tangente não vai ter coeficiente angular. Por que ela não vai ter coeficiente angular aqui? Bem, porque todos os pontos da minha reta têm o mesmo x. Então, se eu olhar para o coeficiente angular como variação do y sobre variação do x, como todos os pontos têm sempre o mesmo x, então aqui embaixo vai dar zero, né?
Então, aí no caso, esse coeficiente angular ele não existe. Tá bom? Então, ela não é diferenciável se a reta tangente no ponto for vertical. Então, se a reta tangente for vertical, tá? Então, nessa situação, também não tem derivada. Como que fica o gráfico? O gráfico fica algo mais ou menos assim. Ó. Digamos que aqui é o nosso x0, o gráfico seria algo assim. A função vem, quando chega aqui, ela fica bem vertical e aí passa lá para o outro lado. Então, nesse pontinho aqui, ó, a reta tangente ela seria vertical. Então, nessa situação, não existe derivada também nesse ponto, certo? E o último caso em que, certo, a gente não vai ter derivada lá no ponto em geral, é se as derivadas laterais forem diferentes. O que é que significa isso, né? Se as derivadas laterais forem distintas, porque aí o limite não existe, né? Lembre que a derivada ela é um limite. Se os limites laterais, no caso, não existirem, desculpa, se eles forem diferentes, então automaticamente o limite não existe. Portanto, a derivada, né, que é um limite, não vai existir. Então, o que é que significa dizer que as derivadas laterais elas são diferentes? Então, vamos ver aqui. Ó. Digamos que aqui está o nosso ponto, certo? Dizer que a derivada por um lado ela tem um valor e dizer que pelo outro lado ela tem outro valor é dizer que o nosso gráfico faz algo assim. Ó. Se eu me aproximo aqui por esse lado, qual que é a reta tangente vindo pela esquerda? Ela seria essa aqui. Ó. Seria essa aqui. Mas, se eu olho para a reta tangente olhando só do lado direito, aí ela seria essa aqui. Eu não tenho somente uma reta tangente. Eu tenho limites laterais diferentes para a minha derivada. Né? Então, a derivada não existe, porque ela é um limite, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Ó? É que se as derivadas laterais elas forem diferentes, então isso significa que vai ter no gráfico da função algo que nem essa figura que está aqui, ó, que a gente costuma chamar de um bico, certo? Sempre que o gráfico ele tiver um bico, a derivada não existe. Por quê? Porque de um lado eu vou ter uma derivada, do outro lado eu vou ter outra derivada. É só olhar para as retas tangentes, né? Que de um lado a reta tangente vai fazer assim, certo? Enquanto do outro lado a reta tangente vai fazer assim. Eu não tenho derivadas laterais iguais. Então, se eu tiver um bico no gráfico, a derivada ela automaticamente não existe, certo? Então, quem que é um exemplo clássico, né, de uma função que não possui derivada em um ponto? É a função modular, certo? Então, ó, vamos ver aqui o que é a função f de x igual a módulo de x, certo? E vamos olhar o que é que acontece se o x0 for 0, né? Como que é o gráfico dessa função, certo? Antes de mais nada, só para a gente ver que o bico realmente aparece. O gráfico é assim, né? Como a gente viu, ela vale x, se x for maior que zero, então o gráfico é assim, seria uma reta crescente. E se o x for negativo, ela vale menos x, então vai ser uma reta decrescente. Então aqui na origem, ó, se eu olho, realmente tem esse bico, né? Então a função não tem derivada na origem, ela não é diferenciável em todos os seus pontos, certo? Vamos só dar uma olhadinha nisso. Vê, a gente já tinha comentado isso em em uma outra aula, né? O que é que seria a minha derivada lá na origem? Ela seria o limite, tá? De quem? De x tendendo a zero, tá? De f de x menos f de zero sobre x menos zero, não é isso? Pela definição que a gente deu. Seria, no caso, aí, aquela primeira definição que a gente deu. Então, o f de zero é zero, certo? O módulo de zero é zero. Aqui embaixo é zero também.
Então, a gente tem aqui o quê? Limite, quando x tende a zero, de f de x, que é módulo de x, sobre x. A gente já tinha visto em uma outra aula que esse limite não existe. Por que que ele não existe? Porque ele é o quê? Se o x for maior que zero, como que é o gráfico desse negócio? Como que é o gráfico desse negócio aí? Se o x for maior do que zero, se o x for maior que zero, então o módulo de x é igual a x. Lembra da definição do módulo de x, né? Ele é igual a x se x for maior ou é igual a zero, e é igual a menos x se x for menor que zero. Eu estou repetindo algo que a gente já viu em uma outra aula. Tá bom? Então, se o x for maior que zero, só do lado direito aqui da figura, isso aqui vai ser seria o x, né, que é o módulo de x nesse caso, sobre x. Então, é 1. Quer dizer que o gráfico faz assim, certo? Desse lado. Da mesma forma, se o x for agora menor que zero, aí o módulo de x ele vai ser, na verdade, quem? Vai ser igual a menos x. Então, vai ficar menos x sobre x, que é menos 1. Menos 1 bolinha aberta. Então, faz assim, certo? Se eu me aproximo vindo pela esquerda, o limite é menos 1. Se eu me aproximo vindo do lado direito, o limite é igual a 1. Então, os limites laterais aqui, nesse caso, são diferentes, portanto, o limite bilateral ele não existe. Então, a derivada também não existe, tá? Justamente ilustrando esse bico que a gente tem aqui, ó. As derivadas laterais são distintas. Aqui, no caso, o que é que a gente está vendo? A derivada pela direita em zero é quem? É 1, tá certo? E a derivada lá no zero, sendo que indo apenas pela esquerda, é quem? É já aqui, ó, ela vale menos 1. Então, são diferentes. Portanto, a derivada geral, né, bilateral, ela não existe. Beleza, pessoal? Então, com esse exemplo, a gente finaliza a aula de hoje, que foi uma introdução às derivadas. A partir do próximo vídeo, a gente já vai começar a falar sobre as regras de derivação, que vão facilitar a vida da gente em vários exemplos, tá certo? Então, é isso por hoje. Um grande abraço e até a próxima aula.